Nos ajude a combater a desinformação. Inscreva-se, curta e compartilhe. Senhor presidente, senhores deputados, sem uma nova Constituição, deputado Fraga, a gente vai continuar sendo refém do crime. Se a gente não discutir a sério pena de morte e prisão perpétua, que são duas coisas que hoje, por cláusula pétrea, a nossa Constituição proíbe, a gente vai continuar no estado de guerra civil que a gente vive hoje, capitão Augusto. 40 mil homicídios ao ano, 1 milhão de roubos e furtos só de celular no ano passado. E eu digo isso porque saiu há pouco tempo um estudo do pesquisador, especialista em economia do crime, Pérez Chiquida. E ele entrevistou mais de 400 criminosos e mais de 80% afirmou que jamais cometeria um crime se houvesse pena de prisão perpétua ou pena de morte. E aí alguns colegas podem me questionar, como eu mesmo já me questionei no passado em relação à pena de morte. A gente confia no judiciário brasileiro para aplicar essa pena? A gente pode manter o sistema que nós temos hoje de júri popular. Não ficamos reféns do arbítrio de um juiz, mas a gente submete de maneira criteriosa para que seja a própria população julgando os seus iguais, como já acontece hoje com homicídio. Mas a nossa Constituição não é só um fracasso na segurança pública. A nossa Constituição é um fracasso econômico, é um fracasso social, é um fracasso institucional. Em todos os setores que a gente observe nos últimos 40 anos, o nosso país ficou para trás comparado com outros países em desenvolvimento, com outros países pobres, que eram mais pobres que o Brasil, que tinham mais analfabetos do que o Brasil, que tinham educação pior do que a nossa, que tinham a saúde pior do que a nossa. Olha o exemplo da Coreia do Sul. Nós éramos mais ricos, nós tínhamos mais proporção de pessoas alfabetizadas do que a Coreia do Sul. Vamos nos comparar com eles hoje. Nós somos uma piada. Não só eles, todo o Sudeste Asiático, outros países que fizeram a lição de casa, mesmo se a gente olha para os nossos vizinhos, para quem está próximo da gente, o México, o Paraguai, o Uruguai, apanhamos de todos eles na economia, no social, na segurança pública. A principal motivação, e isso desmonta boa parte do discurso da esquerda sobre bandidos, a principal motivação para cometer crimes, segundo os próprios criminosos, é a ideia de ganho fácil. A segunda principal razão é a ganância, segundo eles próprios. E você sabe o porquê? Não só pela impunidade, 80% é a chance de você cometer um crime e não ser preso no Brasil. 80%. Qual que é a renda média de um trabalho honesto? 13 vezes menor do que de ser criminoso. O criminoso no estado de São Paulo tem uma renda média mensal de R$46 mil por mês, deputado Zacarias. Um bandido no estado de São Paulo ganha em média, existem aqueles que ganham muito mais do que um deputado federal. E aí, quando o sujeito vai fazer o cálculo, se vale a pena ou se não vale a pena cometer um crime, é claro que ele vai olhar para 80% de chance de sucesso, 13 vezes mais rendimento do que um trabalho honesto, ele vai escolher cometer um crime. Mas mais do que isso, a gente precisa reformar, a gente precisa escrever uma nova Constituição e por isso eu proponho um plebiscito para consultar a população sobre uma Assembleia Nacional Constituinte, sobre a permissão de previsão de pena de morte e prisão perpétua. Mas mais do que isso, a gente precisa reformar as nossas instituições. Mesmo esta Câmara dos Deputados, não é justo, não é correto que nós mesmos, deputados, votemos o nosso próprio salário. Para isso, o mundo desenvolvido já tem solução. Na Inglaterra é um comitê independente, no Reino Unido é um comitê independente que avalia se a economia cresceu, se a inflação está controlada e se os políticos merecem ter aumento de salário. Não é o próprio parlamento. Mais do que isso, nós falamos muito e denunciamos muitos abusos do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal. O problema não é um ministro ou outro ministro. O problema são os poderes do próprio Supremo. Não interessa quem senta na cadeira de ministro do Supremo. O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil é superpoderoso. E para isso, o mundo desenvolvido também tem solução. As cortes constitucionais da Europa não fazem parte do judiciário. Corte constitucional não julga caso concreto.
deputado, senador, não é julgado pelo Supremo. Assim ele não fica refém de Supremo Tribunal Federal na hora de votar contra super salário, na hora de preservar sua prerrogativa de legislar, de defender a opinião do parlamento sobre marco temporal, sobre aborto, sobre droga. A gente não fica intimidado pelo Supremo porque nós somos reféns dele. Não, vamos tirar o direito do Supremo de julgar parlamentares, como ocorre nas cortes constitucionais europeias. Não estou propondo nenhuma loucura, nada que não tenha funcionado no resto do mundo há pelo menos 80 anos. Para além disso, tirar esse poder de julgar tantos casos concretos. Hoje tudo pode parar no Supremo. Tem uma DPF que subiu pro Supremo por causa de um muro construído pelo prefeito de São Paulo. Imagina se todo partido político decide mandar uma DPF pro Supremo para questionar muro construído por prefeito. Não existe corte constitucional no mundo que julgue a decisão de um prefeito construir um muro. Agora tem uma representação também em São Paulo ao Ministério Público para que o prefeito Ricardo Nunes tire o painel que mostra quantos bandidos foram presos pelo sistema de câmeras da cidade. Olha só o que o nosso judiciário aprecia. Isso é insano. Isso não acontece em democracia desenvolvida. E vou para além disso. Todo aumento de imposto, e a gente já tem a maior carga tributária da América Latina, a maior carga tributária dos países em desenvolvimento, e o governo ainda quer mais. Todo aumento de imposto nessa nova Constituição nós podemos colocar, tem de passar por plebiscito. Vamos escutar se a população quer pagar mais, se ela acha justo. No estado do Colorado, nos Estados Unidos, existe uma emenda chamada Tabor, que é da Constituição Estadual, que diz que sempre que há aumento de arrecadação, se o governo quiser ficar com o aumento de arrecadação, ele tem que consultar a população por plebiscito e apresentar o projeto no que ele vai usar aquele dinheiro. Toda a nossa estrutura precisa ser reformada. Não adianta a gente ter uma Constituição enorme, cheia de direitos e garantias fundamentais, porque quem tem 80 direitos e garantias fundamentais não tem nenhum. Quem tem 80 prioridades não tem nenhuma. O Supremo decide qual é o direito e a garantia fundamental que prevalece sobre o outro em cada caso concreto. É óbvio que eles vão legislar no nosso lugar. É óbvio que eles vão atropelar as nossas funções, porque a nossa Constituição foi feita para eles atropelarem as nossas funções. Ela é desenhada para isso. Vem ainda a intervenção do Supremo em política pública de segurança. A gente discute essa semana na Câmara a DPF das favelas, 635, onde já se viu um governador, e olha que eu não tenho nenhuma amizade com o governador do Rio de Janeiro, mal o conheço, mas onde já se viu um governador ser obrigado a submeter um plano de segurança pública para o Supremo. Qual que é a capacidade técnica que o Supremo tem para avaliar uma política pública, ainda mais de segurança? Aí vem o Supremo e diz não pode usar helicóptero. Sugiro que algum ministro passe pela experiência de tentar trocar tiro, subindo o morro, olhando pra cima e nivelando o jogo dali, por ali. Como vai fazer a operação sendo obrigado a notificar a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Municipal e Estadual? É óbvio que isso vai vazar pro Comando Vermelho. É óbvio que isso vai vazar pro PCC. Como você vai fazer a operação sem helicóptero? Todos esses abusos, o Supremo vem e diz, não, agora tem que ter compensação. Os presídios estão num estado de coisas inconstitucional. Pode até ser verdade, mas e o estado de coisas inconstitucional da saúde? Tem que ter compensação, e o governo Lula já mandou o plano Pena Justa, tem que ter compensação pro bandido. Se ele não estuda, diminui a pena. Se ele não trabalha, diminui a pena. Se o presídio tá ruim, diminui a pena. Esse é o plano, é a compensação pro criminoso. Agora, não tem a compensação pro estado de coisas inconstitucional da saúde, do SUS. O cara que ficou 8 anos, e quem morreu no SUS? A família vai receber qual compensação exigida pelo Supremo de formular a política pública do Executivo? E a geração de pessoas que não sabem ler e interpretar um texto com qualidade, 92% dos brasileiros saem da escola sem saber ler e interpretar um texto com qualidade. Essa geração vai receber qual compensação do governo? Nada, zero. Por isso, meus colegas deputados, eu peço assinatura porque nós precisamos de 171 assinaturas de cada um de vocês para a gente convocar um plebiscito e consultar a população para redigir uma nova Constituição. Obrigado, presidente. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe.